Queria agradecer a presença da dona Lúcia. É isso? Que Deus abençoe, que a senhora seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Sininha já é de casa, né, Sininha? Amém? Vamos orar? Vamos orar pelas crianças? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, pelas crianças da tua casa, que tu venha, Senhor, estender as suas mãos sobre cada uma delas e que elas possam, Senhor, fazer, Senhor, como Jesus tem nos ensinado, Pai. Que elas venham obedecer a tua palavra, que elas venham crescer debaixo da tua palavra, que elas venham ser guardadas pelo teu Espírito Santo, Senhor, de todo e qualquer mal, Pai. Ensina, Senhor, as crianças no caminho que elas devem andar, Pai, para que elas não saiam nunca mais da tua presença, Pai. Nós abençoamos as crianças da tua casa e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar? Vê só o som aí do amarelo aí para... Senhor, nós queremos abençoar a vida do Arnaldo nessa noite. Te pedir, Pai, que tu venha usar a teu filho, Senhor, com graça, com poder, para que ele possa, Senhor, ouvir a tua voz, fazer a tua vontade, falar somente aquilo que vem, Senhor, do teu trono. Que nada, Senhor, venha sair da sua boca que não seja determinado por ti, Senhor. E que ele seja abençoado por ti nessa hora, porque, Senhor, nós já o abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje vamos falar um pouquinho de quem nós somos diante do reino de Deus. Acho que é uma pergunta que a gente vive fazendo. Eu queria que você abrisse lá comigo antes que a gente começasse a palavra em Lucas capítulo 13, no versículo 6, a partir do versículo 6. Enquanto ele abre, é uma coisa que a gente busca muito, né? Identidade. A gente vive se perguntando quem somos nós, o que a gente faz, o que a gente deve fazer, né? E isso também acontece dentro da igreja, quando nós somos cristãos. Obrigado. E aí, né, eu queria trazer aqui dentro da palavra o que o Senhor nos fala, quem nós somos, né, como identidade. Porque quem eu sou? Né, quando alguém me pergunta, tem gente que fala até a profissão. Né, quem é você? Eu sou o professor. Quem é você? Eu sou o doutor. Né? Mas na verdade, quando a gente para pensar em reino, quem nós somos? E aí lá na palavra, diz assim, vou ler aqui, é do 6 ao 9. Vou ler aqui. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu, Senhor, deixe-a mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. E a gente vai parar por aqui. Senhor, abençoa a tua palavra, Senhor. Enche-me com teu poder e com aquilo que o Senhor tem me mostrado, dia após dia, porque nós sabemos que a palavra primeiro vem para nós, Senhor. Então que seja mais de ti e menos de mim, tudo aquilo que o Senhor tem falado para a tua igreja, te peço em nome do Senhor Jesus, amém. Então, meus amados, eu estava falando de identidade, e nessa parábola, né, eu gosto muito quando Jesus traz parábolas, quando Jesus traz as suas parábolas, porque a gente fica, às vezes muita gente fala assim, eu não consigo entender a Bíblia, leio, é muito confuso, né? E aí eu costumo sempre dizer assim, deixa o Espírito Santo ler a Bíblia por você, e é sempre o Espírito Santo que fala. Porque quando a gente lê essa passagem, a gente não entende muito. O que Jesus está querendo falar sobre a figueira? Né? Por que ele trouxe a palavra da figueira? Por que ele falou assim? Né? Um dono da figueira veio e falou, corta essa árvore daí, porque ela não está dando fruto. E o jardineiro falou assim, deixa mais 1 ano.
E aí, como eu estou falando de identidade, a gente vive buscando a nossa identidade na vida, né? Ministério, profissional, nas relações interpessoais, nas relações de todo tipo, em todas as esferas. E dessa forma a gente tenta sempre descobrir quem a gente é. E aqui, né, eu queria falar da representação dessa figueira. Qual é a representação dessa figueira? Essa figueira aqui representa os nossos feitos fora da vontade de Deus. Ou seja, é uma figueira infrutífera, é uma figueira que está há 3 anos não dando fruto. Então assim, né? Qual é a história da figueira? A figueira, quando ela está cheia, não sei se vocês sabem, quando ela está cheia de folhas, ela já deveria estar cheia de frutos, porque ela dá primeiro frutos e depois folhas. E essa figueira, na passagem em questão, estava há 3 anos dando folhas, ou seja, sem frutos, infrutífera. E o que significa essa figueira na nossa vida hoje? São aquelas coisas que nós fazemos fora da vontade de Deus. Nem sempre é pecado, mas é fora da vontade de Deus, fora do que Deus tem planejado para nós, infrutíferas e enganosas. Porque se está fora da vontade dele para a sua vida, é infrutífero e enganoso. Está debaixo da insistência do que cuida dela para seu Senhor, que no caso representa cada um de nós. A representação do jardineiro nessa passagem é como nós fazemos. Aquilo que a gente coloca fora da presença de Deus não frutifica, porque Deus não decidiu isso para você. E a gente vai entender o que eu estou querendo falar aqui essa noite, porque o Senhor é dono de todas as coisas, Ele determina o que é feito. Então a gente começa a fazer um monte de coisa que não é da vontade dEle, e não frutifica, vira uma árvore frondosa a cada 3 anos, de ano em ano. E aí o que esse jardineiro pede, né? Olha só o que esse jardineiro pede. Aqui na minha versão fala assim, ó: patrão, deixa a figueira ficar mais esse ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, ok. Se não der, mande cortar. Não é o que a gente faz na vida? Quando a coisa está fora da presença de Deus, a gente quer que dê certo, a gente quer que funcione, a gente quer que aconteça. A gente fala assim: Senhor, deixa-me tentar mais um pouquinho. Deixa-me sair daqui, deixa-me ir para onde eu acho que está funcionando. Deixa-me mais um ano. Se não der certo, o Senhor corta. Aí passa-se mais um ano, porque aqui está dizendo 3 anos já. Esse é o 4º ano da figueira infrutífera. Ou seja, representa aquilo que Deus não quer para a nossa vida e que a gente fica colocando a mão para que funcione. E aí como é que a gente faz? Igual o jardineiro: Senhor, deixa mais um ano. E aí vocês vão entender no decorrer da palavra o porquê que eu estou querendo trazer isso para vocês. O que você não tem, o que não tem gerado frutos na sua vida e que você está insistindo em continuar a deixar ali sugando nutrientes onde deveria estar a videira, né? Que essa passagem fala isso. Corta essa árvore, porque os nutrientes dessa árvore, né? Essa árvore está puxando nutrientes da terra e está tirando aquilo que deveria dar fruto. Ou seja, na representação bíblica, a videira é Jesus. É quem dá os frutos, né? A palavra diz que nós devemos ser ramos da videira. E quando a gente coloca a figueira lá e fica tentando, não dá certo. E a gente ainda tira nutrientes da terra diante da videira, que deveria crescer e dar frutos, que é Jesus. Sabe? Eu posso falar da minha vida, né? A gente tem apegos sobre coisas da nossa vida, principalmente financeiros, onde a gente fala assim: não, tem que dar certo. E aí e o Senhor tem outros planos para a minha vida. O Senhor, quando fala comigo no meu secreto, Ele fala outras coisas. Ele me traz coisas que talvez eu nem queira. E aí eu falo assim para Ele: não, Senhor, deixa-me tentar mais um ano. Deixa-me tentar mais um ano. Sabe por quê? Porque eu preciso sustentar a minha família. Porque se eu sair, se eu mudar, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com minhas filhas? Como é que eu vou fazer com minha esposa? Só que Deus fala assim: eu quero isso para você. Aí você fala: não, Senhor, deixa eu me tentar mais um ano. Se nesse ano não der nada, eu não conseguir fazer crescer, eu prometo que nesse ano eu vou gerar o meu ministério, eu vou correr atrás daquilo que o Senhor tem buscado para mim. Olha só que coisa enganosa. Assim como essa figueira, esse ano vai ser infrutífero. Significa que vai ser sem provisão? Não, vai ter provisão. É um testemunho da minha vida.
A cada ano que eu falo isso para o Senhor, Ele me dá a provisão, Ele me abençoa, mas não é o que Ele quer para mim. E aí mais um ano Ele fala assim, filho, corta a figueira para que a videira cresça na sua vida. E aí a gente pensa assim, por que não dá certo? Por que eu fico tentando controlar? Por que eu fico, tentando afofar a terra? E não funciona. Pô, afofei, joguei mais adubo, comprei um adubo ali no lugar de nível melhor, talvez melhor adubo. Vai que nasce um figo bom nessa figueira. E não nasce. Sabe por que não nasce? Porque nós não temos controle sobre nada nessa vida. Se não temos controle sobre nada, sobre quem somos no reino, e é o que eu estou querendo dizer, essas pessoas que acham que podem fazer com suas próprias mãos, de que forma a gente consegue entender? Pode passar, Marcos, por favor. Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho. Eu vou até o 30, tá, Marcos? Em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Preste atenção nisso, ele falou de reino e agora ele está falando das pessoas. Ele respondeu, o próprio Jesus, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Essa passagem é muito intrigante, né? A gente fica pensando assim, quem são esses? Olha só, quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Olha que pesado isso. Então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor. Não é o que a gente faz na igreja? Pode passar. E o Senhor ensinou em nossas ruas. Ou seja, também é o que nós fazemos, dia após dia. E ele respondeu, não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim todos, vocês que praticam o mal. Ele chama esses de vocês que praticam o mal. Eles são maus. Apenas não estão fazendo aquilo que Deus ordenou. E por que a gente pensa que Deus é Pai, é amoroso? Sim, amém. Mas como Ele é justo, Ele chama esses aqui que não frutificam como aqueles que praticam o mal. Pode seguir. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E preste atenção, alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. O que Deus está querendo falar aqui, meus amados? A gente fica sem entender, né? Por isso que eu falei, precisamos pedir orientação ao Espírito Santo diante da palavra, porque como é que pode? Estou aqui, eu como e bebo contigo, ceio na igreja, eu ouço os teus ensinamentos, eu prego a tua palavra, e como assim eu não entro no reino dos céus? Vou ver Abraão, Isaque, a gente sabe que eles estão salvos, olha só que legal, né? Aqui testifica, né? Vou ver Abraão, Isaque, Jacó e vou ficar batendo na porta e Deus vai falar assim, não te conheço. E aí o que Deus está querendo falar aqui diante do que a gente está buscando ali na passagem da figueira? É tudo aquilo que a gente continua querendo fazer como aquele servo que queria colocar a árvore para frutificar da maneira dele. Parece ruim, né? E a gente vai falar disso também. Eu vou pedir para que você agora faça o ato profético, estenda as suas mãos em rendição a Deus e ouça essa palavra. Aqueles que se preocupam em serem os estrategistas diante de todo o plano, assemelham-se, rendam-se ao Senhor agora, de verdade, assemelham-se ao que tenta colocar seu trono na altura do trono de Deus, a saber, quem foi? Lúcifer. E por isso não entrarão no reino dos céus, por não terem confiado nos planos do Senhor. E assim blasfemaram contra a obra do Espírito Santo, que veio trazer a mesma, a saber, o plano de Deus, para que cumpríssemos. Pode abaixar sua mão, porque a gente precisa ter muito temor a Deus diante disso. Porque a gente pensa que tudo que Deus reprova é só o pecado,
poxa Deus, pequei, me perdoa, e agora, meu Deus, eu tô salvo, não tô salvo? Quando na verdade Deus está falando que é muito além disso. Ele está falando que você precisa obedecer o plantio dele. Será que a gente está fazendo isso verdadeiramente? Quer um exemplo? Saul. Porque Saul foi rejeitado por Deus, certo? E por que ele foi rejeitado por Deus? Ele tinha o poder, ele foi ungido por Deus, ele podia fazer tudo que um rei poderia fazer em outro lugar que não fosse um rei ungido por Deus. E aí ele foi e coloca a mão num sacrifício que não era para ele fazer. Uma coisa simples? Não é simples. Só sacrificar, ele era o rei. Só que era o que Deus queria. Olha só, por muito menos. A gente está falando de muito menos. A gente está falando só por isso, entre aspas, que não é só, é muito. Ele sacrificou na frente do profeta. E o que Deus fez com ele? Rejeitou Saul. Destituiu o trono. Então talvez isso é para você que fica preocupado, né? Mas eu continuo aqui, eu estou na presença de Deus sim, pô. Eu estou aqui na frente pregando a palavra. Ele não destitui. Ele te deixa lá porque ele precisa que o reino dele se propague. Mas isso não quer dizer que você está completamente na vontade dele. E é isso que aconteceu com Saul. Até que se cumprisse o reinado de Davi, né? Davi era uma criança ainda, enquanto Saul foi rejeitado por Deus. Até que se cumprisse isso, Saul foi o rei. Porém, ele foi atormentado, né, por demônios. Porém, ele viveu o terror da vida dele durante o tempo de desobediência. E a gente está falando de uma coisa que aparentemente é simples. É só sacrificar. Peguei aqui, é só rapidinho. Todo mundo sacrifica ao Senhor. É a mesma coisa a nós. É só eu vir aqui. Pastor não chegou, já saio aqui abrindo o culto sem ele ter falado nada e prego já a palavra na frente dele. Quando ele chegar, tudo bem, depois eu converso com ele. Não foi assim que Deus instituiu a igreja. Não foi assim que Deus criou os estatutos da sua igreja. Não foi assim. E se eu fizer isso, eu vou estar amaldiçoando como Saul fez. Então pensa bem, o que a gente está falando aqui sobre essa figueira. Deus está mandando tu plantar videira, tu está plantando figueira, está insistindo na figueira. E aí Deus fala isso aqui pesadíssimo para nós. Esses aqui são os que não obedecem a Ele. Eles se assemelham a Lúcifer, aquele que quis botar um trono lá, porque Lúcifer fez isso. Tudo bem, vou na frente aqui. Eu sou poderoso, eu sou o anjo mais poderoso do céu, vou fazer. Entendam-me, o temor ao Senhor é obediência, muito mais do que medo. Não devemos ter medo, não é medo. Essa palavra não é para amedrontar a igreja. É para a igreja temer ao Senhor no sentido de que nós devemos fazer tudo corretamente. Principalmente o plantio. O plantio, a gente está falando de reino. E a minha pergunta no início é, quem nós somos no reino? Não é na rua, não é no mundo, é no reino. E se você está plantando para o reino, a responsabilidade é muito grande. Então, qual a semente que você está na mão agora? Você está disposto a fazer, a criar o pão, ou você está disposto a colocar o fermento ali na farinha, como a cozinheira? Você está disposto a plantar o grão de mostarda para que cresça, ou você está disposto a fazer crescer a árvore? Mesmo assim, nós estamos na era da graça, né? Fala assim, Arnaldo, não, tu está falando algo do rei Saul, que fez, desobedeceu e Deus prontamente ali amaldiçoou. A gente está na era da graça, claro que isso não pode acontecer agora. Você acha que Deus não vai ser justo diante do que Ele quer? Você acha que Deus não vai buscar e não vai querer a vontade dEle em primeiro lugar? Então isso serve para a graça também. Eu acho que é bem pior, inclusive. Na graça é muito pior. Porque a cobrança fica na mente, né? A gente fala muito sobre isso. Antes era o adultério, ele era físico. Hoje o adultério é mental. Né? Então fica muito mais complicado quando a gente pensa no reino. O reino é muito mais mental do que físico hoje, amém? Vocês compreendem isso? É muito mais mental. Quando a gente foge da presença de Deus, a gente foge na mente. Quando eu planto a figueira que a gente falou aqui no início,
É na mente, é pensando o que eu vou fazer. Tem que criar uma estratégia, tem que correr atrás, eu tenho que fazer, porque... E não! Deus falou, confia em mim. Tudo que Deus fez e criou já está lá. E Deus está falando para você só assim, ó, pega a semente que eu estou mandando. E qual é a semente? Videira. A gente precisa que a videira cresça, e é Deus que faz crescer, para que a gente esteja nela, como diz a palavra. Então a gente tem que parar de pensar em figueira. Agora, aprenda uma coisa. Deus faz o que quer, né? A gente precisa entrar nisso. Porque falar assim, não, que absurdo, que Deus tirano. Eu já ouvi até crente falar que Deus tirano. Não, Deus não é tirano não, Deus é da graça. Eu falei, não, Ele é justo. E Ele faz o que quer, quando quer, a hora que quer. E não adianta você ficar tentando, como a gente está falando aqui, não adianta. Olha, eu falo por experiência própria, tá? Eu já dei murro, já lutei com Deus. Falei, vou lutar igual Jacó. Putz, apanhei demais, gente. Apanha, não tem como vencer Deus, gente. Deus é soberano, não há nada. Deus enviou um anjo, né? E matou quantos 1000 soldados? Um anjo. Ele nem precisou se mover. Agora imagina a gente tentando lutar com Deus, tentando fazer o que a gente quer fazer. Deus faz o que quer, quando quer, pelo reino, pelo propósito dele no reino. Não existe essa frase que eu falei no início, né? Quem sou eu no reino? Ou assim, Deus vai fazer o que é melhor para mim. Não, Deus vai fazer o que é melhor para o reino. Nem que isso custe alguma coisa para você. Amém? E a gente testifica isso na Bíblia, lá em Jó, no capítulo 23, a partir do versículo 13. Olha o que diz Deus para Jó. Olha a fala de Jó. Mas quando ele toma sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o bem que deseja. Isso é Jó falando de Deus. Portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla o meu destino. Não é de admirar que eu me apavore em sua presença, ou que eu tenha temor a ti. Quando penso nisso, entro em pânico. Deus fez meu coração desfalecer, o Todo-Poderoso me encheu de temor. A escuridão me cerca, há trevas densas e impenetráveis por toda parte. Parei aí. Na minha versão fala assim, Deus faz o que quer, quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Jó, né? A gente está falando de Jó, a gente sabe o que Jó passou, a gente prega muito sobre Jó. E Jó, naquela desgraça que ele estava vivendo, ele falou isso. Reconhecendo a soberania de Deus. Meus amados, para de pensar que Deus faz a tua vontade, porque Ele não faz não. Deus faz o que quer, quando quer. Quanto mais lutamos contra Ele, mais perdemos para nós. Pois Ele não faz o que é melhor para nós, faz o que é melhor para o reino. Se você, olha só, no mundo como é que a gente faz? Lá na época dos reis, reis que eu digo fora da Bíblia, se tu falasse algo contra o rei, tu perdia a cabeça. Não é assim? Se tu hoje no teu trabalho, se você tem um chefe, tu bate de frente com ele, tu vai para a rua. E por que tu acha que tu tem que ficar negociando com Deus? Tu tem temor a todas as outras autoridades que nem são de Deus talvez. Mas a Ele você quer bater papo e falar, Deus, deixa eu fazer do meu jeitinho aqui. Não! O maior temor que a gente precisa ter é com Deus. Amém? Consegue dizer amém para isso? Para a soberania dele, mesmo que te custe algo? Porque aqui no mundo a gente tem esse temor às pessoas que estão acima da gente. Caramba, se eu falar, se eu enfrentar esse rei aqui... Cara, os caras perdiam a cabeça assim, ó. Na guilhotina, brincando. Né? E a gente fica querendo negociar com Deus. Fica querendo falar assim, não, Deus, deixa crescer mais um pouquinho. Deixa ver se cresce, eu vou afofar, vou botar um adubo bacana agora aqui nessa figueira. E aí Deus fala assim, não. E aí tu vai mais um ano e fala assim, oh Deus, só esse ano. Aí olha só como Ele é misericordioso, né? Aí você desobedece Ele, Ele deixa.
Claro que você vai tomar suas pancadas nesse ano, porque não é vontade dele. Mas ele vai prover, olha como ele é misericordioso, vai prover durante mais um ano, aí no próximo ano você vai mostrar a figueira vazia de novo, ele vai falar, mandei você plantar a videira, você plantou a figueira, você está se esforçando na figueira e não está acontecendo porque eu mandei você plantar a videira. Amém? E nisso tudo, vocês acharam o que eu disse aqui? Deus é bom ou é mau? É justo ou injusto? Né? Depende dos olhos de quem vê. Não é nenhuma heresia que eu estou falando aqui. Para o povo de Israel, né, os hebreus, Deus foi bom, tirou o povo do Egito, né? E para os egípcios? Ele foi mau, né? Mataram nossos primogênitos, né? Deus mau, esse Deus cruel matou. Essa foi a fala dos egípcios. Justo. Ele é justo, né? Quando ele decide algo, quando ele toma alguma decisão, Deus é justo. Para quem? E aí é onde eu entro. Deus é bom o tempo inteiro. Então, se você está achando que Deus não está sendo bom ou não está sendo justo, é você que não está sendo certo. Porque se Deus é bom o tempo todo, nós é que não estamos sendo bons, se nós não estamos recebendo o que Deus queria dar para a gente. Então depende do ponto de vista. Você é um hebreu ou você é um egípcio? Porque se você é um hebreu, teu primogênito vai ficar vivo. Porque Deus te orientou e você obedeceu. Agora, se você é um egípcio, o teu primogênito morreu. Entende? Que somos nós que escolhemos de que lado vamos estar. Lá em Mateus 20, fala muito sobre essa justiça, né? Onde até Pedro faz um questionamento. Lá no versículo 9, Mateus 20, versículo 9, fala assim: vou ler aqui. Os que foram contratados, tá falando sobre a vinha, né? Os trabalhadores da vinha. Não sei se vocês conhecem, é mais uma parábola. Jesus conta sobre os trabalhadores da vinha que foram contratados. Uns foram contratados um horário, outros foram contratados outro horário mais tarde, só que ambos receberam a mesma coisa. Vamos ler, só para a gente testificar na palavra isso. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, ou seja, de manhãzinha cedo, imaginaram que receberiam mais, óbvio, né? Trabalhamos desde 7 da manhã, o cara chegou às 5 da tarde, então vai ser mais do que uma moeda de prata. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora, e no entanto o Senhor lhes pagou, a mesma quantia que nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Olha só. Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Olha Deus falando aí. É contra a lei Deus fazer o que quer, quando Ele quer, com tudo que é dele? O que é de Deus aqui? Tudo. Então há alguma injustiça Ele querer fazer o que Ele quer com as coisas dele? Né? Houve injustiça quando Deus tirou todos os filhos de Jó. A gente pensa assim, nossa, que chacina, né? Que matou todo mundo. Foi injusto, foi mal. E aí Jó nos ensina algo tremendo. Que não foi, né? Que é a rendição ao Senhor, por isso que eu estou falando muito rendição, os palmos nas suas mãos, porque a rendição e obediência ao Senhor diante da soberania dele é necessário na vida de um cristão. Porque Jó perdeu, imagina, perder tantos filhos e falar assim, Deus é bom. Deus é bom. Quando Cristo conta essa parábola, né, dos trabalhadores na vinha, ele faz para explicar aos discípulos que apesar de termos a certeza de que nossos esforços serão recompensados, o nosso padrão de justiça não deve se aplicar às decisões de Deus. Deus escolhe o que Ele quer na hora que Ele quer. Se você começou a trabalhar mais cedo e Ele combinou com você que você recebeu uma moeda de prata, é isso que Ele vai dar porque Ele é justo. E o das 5 da tarde vai receber também. Quem somos nós para falar assim, injusto? Eu trabalhei muito mais, não é o que a gente faz? Não é o que a gente bota a mão e fala assim, pô, que Deus mau. Porque eu estou aqui trabalhando na obra, há mó tempão, chegou o outro aqui e tomou a frente.
Ele tomou a frente ou foi Deus que assim determinou? Sabe? Talvez muitos cheguem na igreja, veja um pastor jovem, é jovem, um pastor que não tem nem 50 anos de idade, para mim é um pastor jovem, né? Aí muitos cheguem já com uma bagagem e falem assim, o cara chegou agora, já... né? Porque o mundo diz isso pra gente, né? Chegou agora, quer sentar na janela. E não é verdade, né? Foi Deus que determinou que ele tivesse isso na hora que ele teve e ele obedeceu. Né? E essa parábola sucedeu aquela pergunta de Pedro, né? Aí Pedro vem e fala como? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Né? Pedro já entendendo ali sobre privilégios. E Jesus estava falando exatamente o contrário disso. Não é sobre privilégios, é sobre eu querer. É sobre o que Deus determinar. Não é sobre um ser mais bonitinho que um outro, um ter mais graça que o outro. Não existe isso no reino. Existe o que Deus quer que faça, o que cada um está fazendo aqui para o reino. Mas eu estou limpando o banheiro, amém? Se você está fazendo isso, é porque Deus te colocou no teu espírito para você fazer isso. Não tem nada de mal em fazermos isso. Eu prego a palavra de Deus, mas também lavo o banheiro, mas também toco o violão. Eu faço aquilo que Deus me permite e me ordena fazer. Não é o que eu quero. Até porque se fosse pelo que eu quero, talvez eu nem estivesse aqui pregando a palavra. Porque eu sou como Moisés, homem de língua pesada. Não dá. Senhor, não dá para falar, não dá. Para. Eu lutei a minha vida inteira para não falar aqui na frente. E aí Deus vai e fala assim, eu quero. E acabou. E assim como esse dono da vinha, ele é dono de tudo. Ele quer, a gente vai fazer, porque se você não fizer, uma hora você vai fazer. Pedro estava querendo saber o quê? Se eles iam ter algum privilégio. E o que Jesus diz para ele? Jesus lhe dá a certeza que todos os que deixaram algo por ele receberiam muito mais na vida eterna, mas que não existe uma lógica humana para a maneira de como Deus vai agir. Ou seja, Jesus está falando, eu quero todos. E a gente às vezes está batendo no peito falando assim, ainda bem que eu não sou como aquele. E Jesus está falando, eu quero todos. Seja o que chegou às 7 da manhã, ou seja o que chegou às 5 da tarde. Esses dois vão receber a salvação de todo jeito. Amém? Vocês creem nisso? E aí o que a gente fica questionando isso, né? Deus mó soberano, como é que eu não chamo Deus de tirano? Né? Porque a gente tem uma vontade de falar, né? Deus tirano, Deus, ele abusa da soberania, sem entender o que a gente está vendo aqui essa noite. Não é abuso, tudo é dele. Ele pode fazer o que quer. E não é porque ele é abusivo, é porque ele é justo. Porque ele olha para o reino. Ele coloca, Brunão, você na tua posição para o reino. Ele move como um tabuleiro, né? Para o reino. Ele não move do jeito que a gente quer. Às vezes eu não queria ser peão, né? Não sei se vocês conhecem o jogo xadrez, né? Mas às vezes Deus fala assim, seja peão, vai na frente. Eu vou ter que ir. Às vezes eu queria ser rei. Mas eu sou peão. E assim foi a vontade de Deus. Então, onde ele te posiciona, ele está sendo justo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então hoje para refletir, quantas vezes você fala para Deus que ele é injusto, sem falar? Quantas vezes você acha que o que você vive é uma injustiça, é ruim, né? Perdi meus 10 filhos, né? Perdi todos os meus filhos. Nossa, que tragédia. Mas a gente precisa entender que a soberania é dele. Ok, não entendi nada. Ele faz o que quer e está certo sempre. Então, o que ele diz para fazermos? Se não tem a ver conosco, como a gente sabe que a gente tem importância para Deus e que Ele nos ama, né? Porque eu falei aqui, parece assim, caramba, então a gente é só pecinha que Deus fica fazendo assim o tempo todo, é uma criança brincando no formigueiro. Tem um filme, não sei se já ouviram falar, Constantine, ele fala disso, né? Ele fala, Deus é uma criança brincando com o formigueiro. Né? Pega as formiguinhas, peteleco, né? E não é
Não é essa a verdade. Olha só como na Bíblia a gente vê que não é. Primeira coisa que Deus fala de você, que você é imagem e semelhança. Olha a importância que você tem para Deus. Porque eu estou falando que Ele faz o que quer com você, mas não significa que você não seja importante para Ele. Imagem e semelhança. Vou ler aqui, Gênesis 1, 26, 27. Todos conhecem. Então Deus disse, façamos o ser humano, a nossa imagem, ele será semelhança a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Repare que nesse capítulo, ali embaixo mais um pouquinho, Deus fala assim, para o sexto dia, né? Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. É a única parte de Gênesis da criação que Deus fala muito bom. Pô, Ele criou o homem e foi muito bom para Ele criar-nos. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Vocês estão entendendo? Que mesmo Ele fazendo o que quer, quando quer, e não adianta a gente ficar lutando contra Ele, ainda assim temos importância para esse Deus, Ele nos ama. Estou querendo mostrar que Ele é justo, mas Ele é justo com aqueles que obedecem por causa da justiça dEle. Não tem como. Não tem como. A justiça dEle é implacável. Não tem como a gente lutar. Por mais que às vezes você venha com o seu jeitinho de filho, né? A gente que foi filho, fala assim, ô paizinho, daí essa moral aí, para Deus não funciona. Porque se estiver fora do que Ele quer para o reino, não vai rolar. Então, você é imagem e semelhança de Deus. Haja como imagem e semelhança de Deus. Segundo ponto. Deus falou que é muito bom a criação do homem e da mulher. Filhos do Altíssimo. Está lá em João 1,12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos. E quando a gente vira filho, já me vem logo aquela passagem quando Jesus é batizado, onde Deus fala, eis o meu filho, né? A quem eu me comprazo, a quem eu tenho muito prazer em ter. E se nós somos mais semelhança e somos filhos de Deus por causa de Cristo, Deus se compraz em nós, Ele nos ama. Então já está caindo por terra tudo aquilo, né? Que a gente vai falar assim, pô, que Deus é esse tirano que quer mandar, que não deixa eu fazer nada. Olha só como Ele nos ama. Ele só quer nos ensinar. Porque a gente só faz burrada quando a gente faz as coisas fora da presença dEle. Amém? Terceira parte, herdeiro e co-herdeiro. Romanos 8,17. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Foi lido aqui, acho que numa pregação do pastor, né, essa passagem. Somos herdeiros, temos direito à herança de Deus através de Cristo, temos direito à co-herança de Cristo. A gente pega a nossa parte como filho, pega a parte de Jesus como primogênito, e a gente participa, mas a gente precisa participar de onde? Primeiro, do seu sofrimento. Olha a obediência, como precisa entrar. Deus nos ama, mas requer obediência. Quarta coisa, amigos de Deus. Olha quanta coisa maravilhosa Deus faz da gente. Imagem e semelhança, filho do Altíssimo, herdeiro e co-herdeiro, e agora amigo de Deus, João 15, versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. É o próprio Jesus falando isso aí, meus amados. Agora vocês são meus amigos. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Amigos de Deus. A gente costuma falar, Abraão era amigo de Deus. Cara, como é que deve ser? E aí Jesus está falando assim, vocês são meus amigos, porque eu revelei a vocês a vontade do meu Pai. Olha só quanta coisa que Deus coloca na gente e a gente não aproveita. Já falou tanta coisa aqui que já bastava, já podia parar aqui. Mas eu não posso parar aqui sem falar que nós devemos ser também servos de Deus. Quem trouxe isso para a gente foi o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios. No capítulo 7, versículo 22, ele fala, e
Se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Servo, escravo, deve servir à vontade de Deus. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixe escravizar pelo mundo. Você é escravo do mundo ou escravo de Cristo? Eu sou escravo de Cristo, porque assim, você só tem essas duas escolhas, meus amados. Não existe liberdade que o mundo diz, não. Cara, não vou à igreja não, porque, cara, é muito chato, meu irmão. Eu vou ficar preso para minha vida toda, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de ir às noitadas, vou ter que parar de trair a esposa. Será que você é livre de verdade quando você está fora da presença de Deus? Então eu prefiro ser escravo de Cristo. Então eu acho que esse último é o mais importante. A gente entender que a gente foi comprado por um preço que a gente não consegue pagar. Nem se nós tivéssemos 10 milhões de vidas, a gente conseguiria pagar o que Cristo pagou por nós. Ele nos tirou do abismo. A gente estava aqui, ó, na beirinha caindo. Então, pensa aí nesses 5 pontos que Deus falou para você. Imagem e semelhança, filho do Altíssimo, herdeiro e co-herdeiro, amigo de Deus e servo fiel. Precisa mais de algo? Para você entender que mesmo soberano, mesmo poderoso, mesmo forte, pode fazer o que quer, na hora que quer, Ele te ama. E mesmo pelo reino, Ele te conduz, faz assim, planta aqui, ó. Yara, vem cá, botar na sua mãozinha aqui, igual paizinho, sabe? Botar na sua mãozinha a sementinha de mostarda. Planta ali. Aí vai o ser humano fala assim, não, eu vou plantar uva. Entende? A gente quer fazer toda hora da nossa vontade o tempo todo. Por que isso, gente? Por quê? Aí a gente vai, né? Pensa assim, quem é você pro reino? De novo, volta nessa pergunta. Quem era Pedro? Né? Pedro oscilava pra caramba. Ele profetizava, né? Tu és o Cristo, Messias, o Filho de Deus. E de repente, ele fazia justiça com as próprias mãos. Olha a oscilação. Né? A gente se assemelha muito a Pedro às vezes, né? A gente tem dias que eu vou dormir, antes de dormir, a oração, eu vou pro trono de Deus. Tem uma experiência no trono. Aí no dia seguinte acorda, fazendo besteira da minha vontade. Olha só que incrível, né? Como a gente oscila. Mas beleza, a gente vai entender isso. Judas também, né? Judas não cria de forma alguma na soberania de Deus, né? Ele quando dizia que ele pegava aquelas moedinhas, ele guardava um pouquinho para ele, queria dizer o quê? Que ele não estava confiando que aquilo ia rolar não, né? Ou vou guardar o meu aqui, qualquer coisa, ó. Faço minha terrinha, ganho, né? Faço minhas coisinhas e vou embora. Orgulho, né? Cheio de orgulho. Pensava só nele e não confiava em Deus. Vou dar 3 exemplos de pessoas do reino, tá? Pedro era o que oscilava, Judas era o que não confiava no Senhor, e a palavra fé no original é confiar, né, pastor? No original é confiar, fé. E Paulo, que nem conheceu Jesus em vida, o que ele fez? Foi tirado do tremendal de lama, né? Assassino de cristãos, foi tomado por Deus, diz ele próprio que foi até o 3º céu, e eu creio porque a palavra é inspirada, e nesse 3º céu ele aprendeu com Jesus. Ah, talvez tenha sido essa a diferença? Não sei não. Porque como eu te falei, às vezes eu vou no trono, e no dia seguinte eu já esqueço de quem eu sou. Então a gente deve se atentar ao que Deus está falando para a gente aqui essa noite, quem nós somos no reino. Que tipo de pessoas Deus está colocando dentro da igreja, e não é da igreja da unidade, da igreja de Cristo. Paulo entendeu, como Jó, que a soberania era do Altíssimo. Talvez Pedro não. Pedro falou, vou te tirar da cruz. Jesus, né, falou, sai daí, Satanás, sai, seu, tá maluco? Ele precisava ir para a cruz. Pedro arrancou a orelha do soldado. Jesus falou assim, para de lutar, não são essas minhas armas. Judas pegou as moedinhas, guardou, até um dia que ofereceram 30 para ele, e ele traiu Jesus por causa das 30 moedas. Porque não confiava no Senhor, não confiava que Jesus era o Messias. Paulo, no final da vida dele, né, depois dele ter tido o encontro, creio eu, no 3º céu, porque ali, quando tu vai lá, né, tu aprende muita coisa, ele aprendeu e morreu para ele mesmo. Quando ele fala, não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim,
É uma verdade para ele. Tanto que a vida de Paulo foi toda sequenciada em missões, né? Em missões suicidas, vamos chamar assim entre aspas, tá? Missões onde ele sabia que ele ia morrer. E como é que um cara faz isso? Né? Se o outro não confiava, o outro caminhou 3 anos com Jesus, não confiou. Pedro que falava, não, te amo, né? No fim das contas ainda até negou Jesus, né? 3 vezes. Então assim, quem nós somos no reino? Qual desses aí a gente se equipara? Será que a gente consegue chegar como o apóstolo Paulo, encaminhar aqui pregando o evangelho, mesmo que tenham soldados na rua, dizendo assim, quem falar sobre a Bíblia eu vou matar? Será que tu está disposto a morrer por Cristo como Paulo estava? E por que a gente oscila tanto? Aí foi lá que eu falei lá atrás. A gente é escravo. Se a gente não é escravo de Cristo, a gente é escravo do mundo. E aí a gente se escraviza pela carne, como eu falei. Na noite você é escravo de Cristo e de dia você se rende. E aí não estou falando só de pecado, estou falando das coisas que a gente se preocupa, que a gente enche a cabeça, que não fazem parte do reino, mas a gente se perturba. Que não são coisas que Deus já falou para vocês. Eu tenho certeza que Deus já prometeu algo para você, para todo mundo que está aqui. Inclusive na Bíblia tem tantas promessas de Deus para nós. E aí no dia seguinte a gente vai vir escravo do mundo de novo. Então está na hora da gente parar de oscilar. Está na hora da gente ser escravo de Cristo. Entender que a soberania, a última palavra, a primeira e a última, são dele. Amém? Somos escravos de Cristo. Seja verdadeiramente escravo, cale-se na presença do soberano. Isaías, que é o nosso profeta messiânico, fala de Cristo. Olha como ele começa o livro dele. Vamos lá, rapidinho. É rápido isso aqui. Isaías 1, só versículo 2 e 3, só para a gente ver o quão, né, tremendo é isso aqui. Ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra. Assim diz o Senhor. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conhece o seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Pode parar aí. Até o boi e o jumento. A minha época de escola, o cara era chamado de jumento, quando era burro, né? Fazia cagada na escola. Seu jumento. Então assim, olha Isaías falando, até o boi e o jumento reconhece o seu dono. Mas vós, filhos de Deus, não sabe quem é o dono. E é exatamente o que a gente está falando aqui. A gente oscila. A gente no dia seguinte a gente se perde. Nós somos filhos de Deus. Vocês reconhecem Deus como Pai? Verdadeiramente? Vocês reconhecem a voz do bom pastor? Tem que reconhecer. Ele é dono de vocês. É meu dono. Nós teimamos em querer que Deus nos aceite do nosso jeito e faça o que queremos. Mas a verdade é que você precisa entender, né? Que nós precisamos entender é que conhecer verdadeiramente quem é Deus é saber que Ele é absoluto, mesmo quando a vontade dEle é permissiva para o nosso sofrimento. Achemos nós justos ou injustos. Verdadeiramente é bom, perfeito e agradável. E todos os seus planos irão se cumprir de uma forma ou de outra. Amém? Vocês creem nisso? Vocês precisam crer que essa é a verdade da Bíblia. É a verdade que Deus coloca para nós. Parem de ficar fazendo as próprias vontades. Parem de ficar entendendo, né? Essa semana, rapidamente esse testemunho, eu fui conversando com Deus, falando, Senhor, o que o Senhor mais quer? Finalizando ali o jejum, né? O momento de oração. O que mais o Senhor quer? Né? O que o Senhor quer? Eu costumo perguntar muito assim, o que o Senhor quer? Eu nem pergunto mais para quê, por quê. Eu falei assim, o que o Senhor quer então? Porque é isso que a gente deve fazer. Né? A gente está caminhando, não deu certo, fala assim, tá, o que o Senhor quer? E aí Deus falou assim, você pensa muito. Você pensa demais. Profeta, você pensa demais. Para de pensar e deixa eu fazer crescer. E aí imagina, né? Até conversei com um pastor essa semana sobre isso. Aí ele falou assim, mas como é que é isso aí, né? Você como psicólogo, como é que um psicólogo não pensa?
né? O psicólogo vive raciocinando o tempo todo, continhas aqui, continhas. Raciocínio lógico funciona de uma maneira muito... o tempo todo, para tudo. E aí eu falei, cara, exatamente, acho que era a última coisa nesse ciclo, nesse momento, que eu precisava realmente entregar a Deus. Que a gente acha que não, mas calcula tudo. A gente acha que não, mas premedita tudo. A gente acha que não, mas está sempre fazendo. E aí eu entreguei para Deus. Falei, Senhor, então é teu. Aí eu até brinquei, né, na intimidade com Deus. Falei, toma aqui, peguei meu CRP, botei em cima assim. Falei, o que o Senhor quer que eu faça? Rasgue? Aí ele, não, eu quero usar o teu CRP. Olha só como é que Deus é. Ele não quer te denegrir, não quer te destruir, não quer te arrebentar, não quer te botar para baixo. Ele quer usar o que você tem. Porque eu estou usando meu CRP para mim. Beleza, é meu ganha-pão. Mas será que é isso que Deus quer o tempo todo? Pode ser que Ele queira em algum momento, mas não o tempo todo. Então eu devo parar de viver nessa coisa presa. Isso não é quem eu sou. Então eu entendi quando Ele falou, quero que você pare de pensar. E desde então pare de pensar. Deus me dá um versículo, eu não tento mais entender o que Ele quer dizer. Eu falo amém. Amém. Eu tento entender, claro que a gente faz a exegese do versículo, né, para trazer para os dias de hoje, entender o que quer dizer, mas a gente coloca na vontade dele. A Pilar falou, a gente falou assim, mas Deus deu um versículo para a gente. Aí a Pilar falou, como sempre, né? Porque eu sempre estou ali interpretando. Aí falei, o que quer dizer isso aí? Eu falei, nem quero saber. O Senhor vai revelar na hora que Ele tiver que revelar. E Ele revelou. Mas eu parei de pensar e tentar ficar adivinhando o que o Senhor queria. Aí a gente fica assim, é isso. Ah, tá. Não, Ele falou, essa promessa aí é do emprego, é emprego. Não, Ele falou, essa promessa aí, não, essa promessa aí é do ministério. E se não for? Eu me frustro e fico com raiva de Deus. Então deixa Ele fazer. Se é no emprego, deixa Ele fazer. Não pensa se é ou não é. Se é no ministério, deixa Ele fazer também. Se é na vida pessoal, né, amorosa, afetiva, deixa Ele fazer também. Ele vai fazer. E aí quando a gente entende isso, faz a vontade de Deus, a gente não blasfema contra o Espírito Santo. E não entra naquele grupo dos que não vão entrar no reino. Não entra. Porque a gente está fazendo a vontade de Deus para a nossa vida. A gente costuma no mundo entender que a vontade de Deus, que a nossa vontade é acima de tudo, né? A vontade de Deus acima de tudo. Né? Eu gosto de uma música que ficou ecoando na minha mente essa semana, porque eu estava orando ao Senhor. Aí ela fala assim, tem uma parte que ela fala assim, acho que é Descansa o nome dessa música, né? Aí tem uma parte que fala assim, quem é o homem para dar um ponto final onde eu não coloquei? E eu estava orando por isso. Porque eu fico preocupado assim, caramba, sei lá, tantas pessoas tocam na nossa vida, movem, e às vezes autoridades, caramba. Aí o Senhor falou, descansa, cara. Descansa. E me colocou eu dormia e acordava com essa frase desse louvor, né? Quem é o homem para colocar um ponto final onde eu não coloquei? Não existe. Então, para a gente concluir, né? Eu vou só falar, não vou ler toda, mas só para vocês entenderem, por que Jesus fala da figueira aqui nessa parábola? Porque existe uma outra passagem na Bíblia, onde Jesus passa e a figueira está vazia. Não sei se vocês conhecem essa passagem. Né? Ela está lá em Marcos 11. E aí ele amaldiçoa aquela figueira, ninguém entende nada. Jesus amaldiçoou a figueira só porque não tinha fruto? Porque Jesus sabia que aquela figueira frondosa de folhas já deveria ter frutos. E aí, né, de manhã cedo, eles passaram e a figueira estava realmente seca. E Jesus responde, tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Levante-se e se jogue no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. E assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que ofenderam. A gente falou disso numa outra pregação que eu trouxe. Orar pelas pessoas, perdoar os que te ofenderam. E Deus fala isso o tempo todo com a gente. Olha só o que Ele fala. Perdoe os que ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará a ofensa de vocês. Então assim, a soberania de Deus
ele fala da figueira, como a gente trouxe no início. Eu gostaria que você pensasse nessa figueira como aquilo que você tem colocado diante de você mesmo, para que funcione, para que você case, para que você saia do Brasil, para que você prospere, qualquer coisa que você tem colocado na frente do que Deus mandou você plantar. E aí eu faço de novo a mesma pergunta lá do início da pregação. O que é que você não tem? O que é que não tem gerado frutos na sua vida e que você está insistindo em continuar e deixar ali sugando os nutrientes do solo onde deveria crescer a videira? O que é que você está deixando crescer naquele lugar onde deveria estar frutificando? O que é que você está amarrando na sua vida e deixando com que suga os nutrientes daquilo que Deus quer realmente para a sua vida? Eu queria que vocês se conscientizassem. Eu vou pedir para que vocês possam ficar de pé nesse momento. Vamos fazer um ato profético antes da oração e finalização da palavra. Porque o Senhor está me mostrando aqui que a gente, como ser humano, a gente faz muito isso. Ele não se agrada. Ele nos ama, como ele falou aqui. Ele não vai deixar de prover na tua vida. Você pode fazer a tua escolha. Você não quer fazer? Amém. Essa é a graça de Deus. Mas Ele quer que nós nos comprometamos com Ele. E isso agrada a Ele. Então eu queria que você fechasse seus olhos e repetisse comigo. Senhor, hoje abro mão da figueira infrutífera que atrapalha o verdadeiro crescimento da videira que és Tu. Hoje me desprendo daquilo que me traz tanto prazer ou orgulho de mim mesmo, mas que não vem de Ti e nem provém do reino. Em nome de Jesus, eu entrego nas Suas mãos. Amém. Deus Todo-Poderoso, te entregamos aqui, Pai Celestial. Todos que estão aqui essa noite, aqueles que estão aqui assistindo, aqueles que vão assistir. Oh, te entregamos, Senhor, tudo aquilo que nós temos e somos, não porque devemos entregar, mas porque o Senhor assim faz da sua maneira, Pai. Então te entregamos aqueles frutos todos que estão nas nossas mãos e que não pertencem ao Teu reino, que nós possamos jogar fora e devolver a Ti. Senhor, coloque em nós as sementes que precisam frutificar para o reino, Pai. Aquelas sementes que Te agradam, Deus Todo-Poderoso. Coloque em nós para que possamos estar na Tua presença, para que possamos ser aqueles que serão recebidos diante da porta estreita, para aqueles que serão abraçados e chamados benditos de meu Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender a caminhada, nos ajuda a entender a Tua soberania, nos ajuda a aceitar a Tua soberania, porque muitos de nós às vezes não sabem o que é um amor paternal, muitos de nós não teve um pai tão soberano e tão amoroso como o Senhor, mas nos ensina que o Senhor é o único e verdadeiro Pai, aquele que determina todas as coisas, Deus poderoso. Queremos nos render agora aqui na Tua presença, Pai, e nos entregar como frutos para o Teu reino, para que frutifique aquilo que o Senhor assim quiser, porque o Senhor faz o que quer, quando quer, e nós nos rendemos a isso. Aqui em comunhão, nessa igreja, Senhor, que o Senhor abençoe a igreja da unidade e todos que estão aqui essa noite, para que ela seja frutífera, como a videira em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor seja louvado. Som. Irmãos, a gente tem ouvido palavras aqui que nos levam a um entendimento de que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem uma palavra em Gênesis que eu queria deixar para vocês. Todos conhecem a história. Senta um pouquinho. Todos conhecem a história de Abraão. Não conhece?
Ele não tinha filhos, e a esposa não podia ter filhos. E aí de repente Deus faz algo e tem um filho. E aí o que Deus pede a ele? O filho. O que é o seu filho? Qual é o seu filho? Qual é o mais importante para você? Às vezes, irmãos, o mais importante para nós não é o mais importante para Deus. Deus queria o filho dele? Deus precisava do filho dele? Não, irmãos. Ele só queria ver até onde Abraão ia. Até onde você vai. Qual é o seu limite hoje? Às vezes, Deus quer te levar a um lugar mais alto e você está se segurando em coisas pequenas. Deus quer transformar a sua vida e você está sendo desobediente. Quando Abraão ouve aquilo, ó, me dá o teu filho, e ele vai e começa a ir para o monte com o filho, vai acontecer tentações. O filho olha para ele e diz assim: pai, cadê o cordeiro? Olha a tentação. O que você faz, irmão? Se o teu filho olha para você e diz assim: pai, cadê o cordeiro? Sabendo que o pai sabia que ele era o cordeiro. Ele olha para o filho e diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. Eu confio em Deus. O que Deus quer gerar primeiro no seu coração é fé suficiente para saber que em meio às situações difíceis da sua vida, Ele vai prover o cordeiro. Ele vai prover sempre o cordeiro. A fé é a ausência de dúvida. E quando ele vai com o filho, e o filho está carregando aquela madeira nas costas, e o filho pergunta, ele diz isso, Deus proverá o cordeiro. Ele vai e chega no ponto onde ele amarra o filho em cima do altar, e ele pega o cutelo, e você tem alguma dúvida de que Abraão iria matar o filho deles? Você tem alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma dúvida. Porque mesmo se ele matasse o próprio filho dele, ele sabia que Deus poderia ressuscitá-lo naquele lugar. E aí o que eu quero trazer para você não é nem essa história. É o que Deus diz depois, diz para ele depois. No versículo, nós estamos em Gênesis 22, versículo 15 em diante. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo. Olha só, Deus está falando, eu estou jurando por mim mesmo, pela minha palavra, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negar do teu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. A bênção que a obediência traz, ela não é só para você. A bênção que vai chegar até você pela obediência, ela vai atingir os seus descendentes e a todos aqueles que estão ao seu redor. Agora, o contrário também é verdadeiro. A desobediência afasta a bênção de Deus da minha vida, afasta a bênção de Deus da minha descendência e afasta a bênção de Deus daqueles que estão ao meu redor. Você parou para pensar no quanto isso é sério, irmão? Deus quer ver em você um coração obediente. Deus quer te abençoar, mas Ele só vai te abençoar no momento que você obedecê-lo integralmente. Lembra que a gente sempre fala aqui, 99% de obediência não é obediência, é desobediência.
né? Tem que obedecer 100% ao Senhor? Você acha que não? Nós essa semana fomos conversar com um apóstolo, algo que estava por acontecer, e o apóstolo, que é a nossa cobertura espiritual, disse para nós algo duro, principalmente de corações de pastores obedecerem. Mas ele diz assim: você quer que a bênção te alcance? E ele citou exatamente esse texto aqui. Você quer que a bênção te alcance? Obedeça. A grande questão, irmãos, é que quando alguma coisa vem para nos dar ordem, a nossa primeira reação é: não quero, não vou fazer. Você acha que Abraão gostou de ouvir de Deus isso? Vai lá e mata teu filho, o teu único filho, que eu te dei. Não, ele não gostou de ouvir. Mas, irmãos, a questão é, como o Arnaldo falou, Deus não está nem interessado se você gosta ou se você não gosta. Deus quer ver em você uma obediência para que Ele possa te abençoar. Às vezes você acha que alguma coisa que você está fazendo é uma bênção, e para Deus não é. Quando é que eu sei que Deus está satisfeito comigo? Quando eu estou dentro da vontade de Deus, dentro da palavra dele. Por isso que a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade. A verdade. Não é qualquer verdade, não é uma verdade, não é uma verdade alternativa, mas é a verdade. E a verdade só existe uma: Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que fugir fora dessa verdade não é verdade, é mentira. Se você anda na mentira, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. É simples assim. Simples assim. A obediência gera autoridade no mundo espiritual. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Mas primeiro Ele precisa ver em você um coração obediente. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque ainda bem que Tu faz a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai, e nós temos provado disso todos os dias da nossa vida, Senhor. Mesmo que isso nos custe, Senhor, o nosso sentimento. Mesmo que isso nos custe a nossa vontade, Senhor. Nós sabemos e aprendemos a obedecer a Ti, Senhor. Nós sabemos que obedecer a Ti é melhor do que sacrificar. A Tua igreja, Senhor, está nesse lugar porque Tu quis. As pessoas que estão vindo aqui foi porque Tu quis, Senhor. Nenhuma delas não estaria aqui se não fosse a Tua vontade. Então, Senhor, nós Te louvamos por isso, porque sabemos que Tu és todo-poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Todo o poder vem de Ti, Senhor. Não existe nada que venhamos a fazer ou que outras pessoas venham a fazer que possa suplantar o poder que há em Ti. O que nós queremos dizer mais uma vez e reafirmar, Senhor, é que nós nos submetemos, nos agachamos, nos humilhamos e nós humildemente, Senhor, Te pedimos que Tu venha sobre nós fazer a Tua vontade, não a nossa, que venha o Teu reino, Senhor, que se estabeleça a Tua vontade, a mesma que é exercida aí no Teu trono, que ela seja sobre nós. E, Senhor, tudo aquilo que fuja da Tua vontade, tudo aquilo que fuja do Teu querer, tudo aquilo que seja longe daquilo que Tu queres para nós, que venha ser retirado de nós, Senhor. Que venha ser retirado da nossa vida, Pai. Nós não queremos fugir 1 milímetro, Senhor, sequer, daquilo que Tu queres para nós, porque nós sabemos que o nosso sustento, Senhor, não vem de homens, o nosso sustento não vem de pessoas, mas o nosso sustento vem direto de Ti, Senhor. Deus, Te louvamos nessa noite por causa disso, Pai.
Te bendizemos, Senhor, porque Tu és aquele que nos olha com um olhar de misericórdia e que nos dá oportunidade, Senhor. Eu creio que hoje foi uma delas, mais uma delas, Senhor. Eu só espero, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, possa ouvir a Tua voz, possa acatar os Teus preceitos e que possa andar em obediência a Ti, Jesus. Que Tu, Senhor, abençoe a Tua igreja, Senhor. Que Tu derrame sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. Que Tu derrame, Senhor, sobre nós a Tua presença, Pai. Que nós venhamos a andar contigo, Senhor, como Adão e Eva andavam lá no Éden, Senhor. Confiando em Ti. Não tendo nada, Senhor, do que reclamar, mas confiando em Ti, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu és aquele que nos ama de uma forma incondicional e sabe, Senhor Deus amado, tratar a cada um de nós como nós precisamos ser tratados. Te louvamos nessa noite, Te pedindo a Tua proteção sobre cada um de nós, a Tua graça e a Tua misericórdia. É o que nós Te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor Te abençoe e Te guarde. Que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante o Seu rosto e Te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Porque Ele é digno. Só Ele é digno. Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. Eu queria registrar aqui, que eu esqueci de falar no início, a presença da Thalita e do Léo. Mas eles já são tão de casa que a gente às vezes até acha que já é da família. Amém? Dona Lúcia, dona Célia já é parte da família, já em nome de Jesus. E daqui a pouco a família vai aumentar ainda mais em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe essa semana e todo sempre em nome de Jesus. Amém.